Maranata, você está no canal Lendo com Claudinha, livro Só para Jovens, página 90. A felicidade como objetivo. Deus colocou o ser humano no mundo e é seu privilégio comer, beber, negociar, casar-se e ser dado em casamento. Mas só é seguro fazer essas coisas respeitando a vontade de Deus. Devemos viver neste mundo tendo em vista o mundo eterno. O grande pecado nos casamentos dos dias de Noé era que os filhos de Deus formavam alianças com as filhas dos homens. Os que diziam reconhecer a reverência a Deus se uniam com os que eram corruptos de coração e se casavam com quem queriam, sem fazer distinção. Há muitas pessoas hoje que não têm experiência religiosa profunda, que fazem exatamente as mesmas coisas que se faziam nos dias de Noé. Casavam-se sem considerar o assunto e sem orar cuidadosamente. Muitos assumem os compromissos sagrados de forma tão impensada como fariam uma transação comercial. O amor verdadeiro não é o motivo de sua aliança. A ideia do casamento parece ter um poder enfeitiçante sobre a mente de muitos jovens. Duas pessoas se conhecem, ficam fascinadas uma com a outra e têm absorvida toda a sua atenção. A razão fica cega e o bom senso é ignorado. Não submetem a nenhum conselho ou controle, mas insistem em seguir seu próprio caminho, sem levar em conta as consequências. A paixão que os domina é como uma epidemia ou doença contagiosa, que deve seguir seu curso, e parece impossível detê-la. Talvez haja pessoas em volta delas que percebam que se elas se unirem em casamento, isso poderá resultar em infelicidade por toda a vida, mas os conselhos e as advertências são dadas em vão. Talvez por esse tipo de união, a utilidade de alguém que Deus abençoaria em seu serviço seja invalidada e destruída. Mas os argumentos e as opiniões são ignorados. Tudo o que homens e mulheres de experiência dizem não tem efeito, não tem poder para mudar a decisão que tomaram. Perdem o interesse no culto de oração e em tudo que diz respeito à religião. Estão totalmente fascinados um com o outro e negligenciam os deveres da vida como se fossem questões de pouca importância. Noite após noite, esses jovens desperdiçam tempo e energia conversando um com o outro sobre assuntos de interesse sério e solene? Não. Sobre coisas fúteis sem importância. Os anjos de Satanás estão ao lado dos que dedicam grande parte da noite ao namoro. Se pudessem enxergar, veriam um anjo anotando suas palavras e atos. As leis de saúde e da moral são transgredidas. Seria mais apropriado deixar para depois do casamento algumas horas de namoro que se passam antes do casamento. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a dedicação manifestada durante o tempo do namoro. Essas horas gastas tarde da noite, nessa época de depravação, frequentemente levam à ruína as pessoas envolvidas. Satanás se alegra, e Deus é desonrado quando homens e mulheres não agem dignamente. O bom nome da honra é sacrificado sob o encanto dessa fascinação. E o casamento dessas pessoas não pode ser realizado com a aprovação de Deus. Casam-se porque a paixão os levou a isso. E quando a novidade acaba, começa a perceber o que fizeram. 6 meses depois de feitos os votos, os sentimentos de um para com o outro mudam. Depois de casados, cada um conhece melhor o caráter do companheiro escolhido. Cada um descobre defeitos que eram invisíveis durante a cegueira e insensatez da fase anterior do relacionamento. As promessas do altar não os unem. Em consequência de casamentos precipitados, mesmo entre os que dizem povo de Deus, há separação, divórcio e grande confusão na igreja. Bem, por hoje é isso. Amanhã continuarei a leitura deste livro. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.